falar em ressignificar. O que vem essa palavra ressignificar, né? Uma palavra que hoje em dia ela está sendo muito vista, né, considerada assim por muitos profissionais, e que ela está fazendo parte do nosso dicionário, do nosso dia a dia. Ressignificar é dar um novo significado para as nossas relações, para aquilo que a gente vivenciou em algum dado momento da nossa vida e que marcou a nossa vida, marcou de forma muitas vezes negativas, impactou de tal forma que nós ficamos travados naquilo que aconteceu. E isso então trouxe consequência para o resto da nossa vida. Então é por isso que é importante dar um novo significado para aquela situação, para aquele fato, para aquele acontecimento que está na nossa vida. Então, quando eu estou ressignificando alguma coisa, eu estou dando um novo significado para uma situação que ocorreu, que não foi legal, que me deixou marcas, me deixou traumas, me deixou com tristeza e que precisa ser solucionada, porque senão ela é como uma situação que ela fica ali, né, e nos deixa aprisionada. Oi, Dani, seja bem-vinda. Então, ressignificar é muito importante. Toda vez que eu não faço essa ressignificação de um fato na minha vida, eu fico aprisionada naquele fato. Dr. Augusto Cury diz que esses fatos, eles são como um imã que ficam ali na nossa, que mantém a nossa memória afetiva atrelada a eles e faz com que a nossa vida gire em torno daquela ferida. Então, ressignificar é muito importante, porque senão o resto da nossa vida ela fica comprometida devido a esse sofrimento que nós passamos naquele momento. E esse fato, esse sofrimento, essa situação difícil que aconteceu na nossa vida, ele pode acontecer em qualquer fase da nossa vida. Porém, a fase que ele mais se representa é na nossa infância. Porque na infância nós ainda estamos formando a nossa personalidade e estamos começando principalmente a acolher muitas coisas que estão acontecendo ao nosso redor, mas que ainda nós não temos aquele discernimento de saber o que é bom e eu devo acolher e permanecer na minha vida e aquilo que não vai agregar na minha vida. Então, a criança na infância, ela só acolhe, porque ainda ela não tem uma personalidade formada e não consegue ter um discernimento. Então, a maioria dos fatos que nós temos que ressignificar, eles vêm lá da nossa infância, né? E infância que eu estou dizendo até mais ou menos os 7 anos de idade, onde a criança é muito receptiva. Boa noite, Angélica, seja bem-vinda. E essas memórias vão ficando fixadas na mente e no inconsciente da criança. Esses traumas vividos, essas situações de dor, de dificuldade, elas vão ocasionar dificuldades e bloqueios lá na fase adulta, né? Por isso que vocês ouvem muitas pessoas dizerem assim que nós temos que resgatar a nossa criança interior. E a grande maioria do meu trabalho, uma boa parte dele, ele se desenvolve justo isso, pegando essa imagem da criança interior, esse bloqueio que ficou lá no interior e trazendo para o adulto hoje em dia olhar. Então, por isso é muito importante. E quando nós falamos de criança, vamos trazer aqui, trazendo uma imagem de uma criança, né? Vamos pensar bem, como que uma criança enxerga a vida? Como que uma criança, em primeiro lugar, ela se enxerga diante de uma situação e diante dos adultos? A criança, ela é bem pequena, né? Ela se enxerga pequena e como pequena, ela vê algumas dificuldades na vida dela. Então,
ela já vê essa dificuldade de transpor a figura do adulto. Então, o adulto é sempre uma figura que é difícil de vencer os argumentos dele, de alcançá-lo, porque ele é maior do que eu, né? Quando a gente é criança. Então, esse já é um primeiro obstáculo. A criança também, ela nem sempre consegue corresponder àquela expectativa do adulto. Porque muitas vezes nós adultos, nós olhamos a criança com um olhar de adulto para aquela criança. Aquilo que nós gostaríamos que ela fosse, como que nós gostaríamos que ela agisse, como que nós gostaríamos que ela tomasse um posicionamento, uma direção a partir do nosso ponto de vista adulto. Então, muitas vezes ela não consegue corresponder porque ela ainda é criança. Ela não é adulta para tomar atitudes, para suprir as nossas expectativas. Por isso que ela não consegue. E dentro dela vai criando aquele estado de insatisfação. Eu não consigo corresponder aos adultos que eu tenho aqui, a expectativa, aquilo que eles esperam de mim. Então vão se formando uma teia de bloqueios, de dificuldades, né? Um exercício muito interessante para a gente fazer também, para a gente perceber como a criança percebe a realidade ao redor dela, diferente da nossa percepção de adulto, é você parar, trazer na sua mente alguns fatos que você se lembra da sua infância e poder confrontar com aqueles adultos que viveram com você na sua infância. Você vai se espantar quantos fatos que muitas vezes para você pareciam fatos maravilhosos, situações encantadoras, e que se você ouvir o relato dos adultos que estavam ao seu redor, não foi bem assim que aconteceu. A situação era bem diferenciada, né? Então é um exercício para fazer. Pense naquele tio, naquela tia, na mãe, no pai, nos avós, né? Para quem tem os avós vivos. Como que era a situação quando vocês eram crianças? Pergunte para eles a mesma situação que você tem lembrança lá de quando criança. Pergunte e confronte as duas versões. Se era a mesma imagem que você tinha dentro de você ou se era uma imagem que você criou, mas que a realidade externa era bem diferente. Aí já nós começamos a trazer uma realidade, que os fatos ao nosso redor, nós começamos a percebê-los e senti-los de acordo com a nossa visão interna e a percepção que nós temos daquele fato, né? Então a criança, quando ela vê algumas situações, ela vê do ponto de vista dela. E qual é o ponto de vista dela? O ponto de vista dela é um ponto de vista de quem é menor. Menor e que precisa de proteção. Precisa e espera proteção, carinho, cuidado, atenção de quem seja mais forte do que ela. Porque ela sabe que sozinha ela não tem condições. Ela não tem liberação para fazer muitas coisas. E ela não tem condições emocionais, ela não tem condições psicológicas, ela não tem todas as condições necessárias que um adulto teria e também, é claro, devido a isso ela não tem a responsabilidade. Então essa criança ela coloca grande parte da sua expectativa sobre o adulto. E quem são os adultos mais próximos? São os pais ou são os responsáveis por aquela criança. Então, nós sabemos que às vezes tem crianças que são criadas pelos avós, né? Hoje em dia é muito comum isso. Seja bem-vinda, Silvia, principalmente, né, pelo fato do mercado de trabalho, os pais são muito ativos, trabalham, então os avós educam as crianças, tios, né? Hoje também é muito comum as famílias substitutas e aquelas crianças que são adotadas. Essas crianças, elas colocam toda a proteção em cima dessa rede de cuidados aí, de cuidadores que estão ao redor dela. Por isso que quando nós falamos das crianças pequenas, quando eles começam a ir para a escola, para a creche,
Eles colocam muita confiança na professora. Por quê? A professora, ela passa a maior parte do tempo com eles, ela ensina muitas coisas para eles. E como ela tem um preparo adequado para isso, ela entra nesse universo infantil. Então eles se sentem empatizados com aquela professora. Então para eles também a professora, ela é alguém que tem um grande impacto e uma grande responsabilidade, né, na mente deles e na formação. O cuidado, por exemplo, quando eu estava trabalhando diretamente na escola como professora, muitas vezes as palestras que nós tínhamos, as formação que nós tínhamos, também tratava dessa peculiaridade, de como estava o nosso relacionamento com o nosso aluno. Por quê? Dependendo de como era o trato da professora com o aluno, nós conseguíamos talvez solucionar ou trazer à tona situações conflitantes que a criança estava vivendo no lar e que ela por si mesma ela não conseguiria relatar, mas com a confiança que ela tinha nos professores, e quanto menor a criança, maior é a confiança dela, né? Acabava se trazendo à tona muitas situações. E dessas situações vinham para conversa com os pais e muitas delas eram solucionadas. E também é bem real que quando a gente teve contato com uma professora que era muito rígida, muito fechada, muito exigente, isso também foi uma das formas que impactou a vida daquela criança, né? Mas aí vocês devem estar me perguntando, Mara, você falou que ia falar sobre a figura do pai, onde que entra o pai em tudo isso? Que tá falando de um monte de coisa. O pai é uma dessas figuras centrais, né? Que eu vou falar um pouco mais aprofundado na quinta-feira sobre essa figura do pai que é passado para nós. Mas realmente, o pai é aquele que culturalmente deveria ser aquele que tem a força para sustentar o lar. E também é aquele que tem a força da decisão em muitas famílias, porque muitas mulheres ainda têm aquele papel de, às vezes, de condução, né, num diálogo, que seja ali uma decisão de dois, mas ela costuma passar a vez da decisão para o pai. Então, o pai na família e para a criança, ele ainda é aquela figura decisiva, a figura que vai dizer o sim ou vai dizer o não. E é claro, na maioria das vezes, para a criança que é tão pequena, o pai é aquele que protege. É aquele que protege, evitando com que os males cheguem até a criança, né? Essa figura do protetor, daquele que quebra os empecilhos, que evita com que os males cheguem. Por quê? Porque o pai é a figura mais forte que a criança vê. Fisicamente, a criança consegue perceber isso. A diferença entre o pai e a mãe e a diferença da força física que se apresenta tanto no pai quanto na mãe, seja externamente, quanto também quando esse pai a abraça, né? Se percebe fisicamente a força do pai, se percebe também externamente, fisicamente a força do pai quando o pai corrige. O pai tem a mão mais forte do que a mãe, se essa correção vier através de meios físicos. O pai tem uma fala mais forte do que a da mãe, né? Porque o timbre de voz é mais forte. Então o pai, ele vai representar aquela figura da força e proteção. E muitas vezes o filho e a filha espera isso do pai. No seu inconsciente se espera isso. E aqui então eu quero entrar trazendo para vocês uma história, né, de um atendimento que eu fiz com umas clientes, mas de um atendimento que eu não fiz sozinha. Foi um atendimento que foi representado numa constelação familiar de grupo. Como hoje nós aprofundamos a constelação, né, a segunda-feira sistêmica, falamos um pouco mais da constelação, o grupo da constelação, ele me ajudou a trazer à tona
uma situação que se encontrava bem assim difícil para essa minha cliente. E ajudou a externar e a visualizar onde que estava essa dificuldade. Qual que é a diferença, né, da constelação que eu faço hoje, devido à pandemia, né? Porque é um pouco, nós estamos num ambiente mais seguro que esse ambiente virtual, que é a constelação com bonecos e a constelação de grupo. A diferença é que a constelação com bonecos a cliente está entre mim e a cliente e nós vamos sentindo nesse campo de energia onde é que eu devo movimentar aqueles bonecos que estão na plataforma, quais eu devo trazer para representação, quais falas é importante eu sublinhar ali. E na constelação com o grupo, não. Pessoas são escolhidas para representar as pessoas da família que estão envolvidas, ou não, né? Ou que no inconsciente se propõe, né, como uma indagação. Por exemplo, quando alguém me procura dizendo assim, eu tenho muita dificuldade no meu ambiente familiar, eu não deslancho, do meu ambiente de trabalho, perdão, eu não deslancho, eu não tenho coragem de me impor diante do meu chefe, eu estou vendo que uma situação está errada, eu precisaria que talvez ele tivesse um pouco mais de paciência para eu desenvolver tudo aquilo que ele me dá para desenvolver, mas ele não tem. Ele é sempre agressivo, mas eu também não consigo pontuar isso, eu não consigo falar, eu não tenho boca para nada. E eu também não consigo entender por que eu não consigo falar, sendo que depois que ele sai eu consigo falar com outras pessoas, eu consigo partilhar, eu consigo expor a situação, mas não consigo expor para ele. Onde que tá amarrando? A minha vida ela tá amarrada, eu não consigo desenvolver projetos, embora eu tenha um grande conhecimento na área financeira, não deslancha também, então não deslancha nada, tá tudo amarrado. Então, na época, como nós éramos liberados, né, o grupo me ajudou então a trazer uma visualização melhor, onde essa pessoa escolheu representantes para figuras centrais da vida dela, né? Figuras centrais da nossa vida, em primeiro lugar, quem são? Os nossos pais ou os nossos representantes, responsáveis por nós, né? Os adultos que estão ali ao nosso redor. E escolhemos representantes para ela, representantes para o pai dela e a mãe dela, né? E fomos sentindo no decorrer da constelação que nós precisaríamos escolher um grupo de pessoas para serem representadas. Ali entre o pai e a mãe cabia um grupo, uma situação, né? Qual era essa situação? Essa situação que se apresentou era uma situação de um grupo escolar, no qual essa cliente minha, ela se sentiu numa situação vexatória, numa situação que hoje em dia nós chamamos de bullying. Então, essa cliente, ela sofreu bullying da parte dos seus colegas. E no momento, o seu pai chegou no momento dessa situação, ele estava presenciando essa situação de bullying. Só que, qual que foi a atitude do pai? A atitude do pai para com essa cliente foi socorrê-la, tirar ela daquela situação vexatória, né? Ao invés de brigar com os colegas que estavam provocando aquele bullying, o pai simplesmente pegou a criança no colo e levou até casa, né? Foi aquilo que ele achou que naquele momento trouxesse mais benefícios para ela, pudesse ser uma defesa maior para ela. Ok, essa situação estava bloqueando o inconsciente dela, né? O grupo mostrou isso. Ou seja, no grupo mesmo nós fizemos uma ressignificação. O que foi essa ressignificação? É fazê-la entender que aquele sentimento que tinha ficado dentro dela de mágoa, de ressentimento para com seu pai, que não tinha colocado um basta nas colegas que estavam praticando bullying contra ela,
que na verdade ela esperava, né, que o pai fosse ao encontro dela para que brigasse com as meninas, né, com o grupo que estava ali causando aquele bullying e colocasse essa força dele, né, para bloquear esse grupo que estava prejudicando, tratando mal ela. O pai não fez isso, o pai simplesmente pegou ela no colo, tirou ela dali e levou para casa, né? Então ficou um bloqueio, ficou uma mágoa. Por que o pai não calou aquelas pessoas? Por que o pai não foi, não disse algo para elas, né? O pai simplesmente fugiu. Então essa pessoa, ela se fechava no seu inconsciente, se questionando, magoada com o seu pai por causa disso, e ao mesmo tempo, o Bert ele fala assim, quando a gente critica uma situação, a gente repete a situação. Quer dizer, se ela estava criticando o pai que não tinha conseguido falar, sanar, calar aquelas pessoas que estavam criticando, na vida adulta dela, ela também estava tomando o mesmo posicionamento. Ela não estava conseguindo calar aquelas pessoas e ela não sabia por quê, né? Nesse ato dessa constelação familiar ficou bem claro, porque quando um representante está representando o pai dessa cliente, ele pode falar e ele pode perceber e ele pode dizer: eu aqui quis cuidar de você. Para mim, nesse momento, era mais importante você do que os outros. Eu quis que você estivesse bem, para mim não importava as outras que estavam te criticando. Então, nesse momento, a cliente percebe e consegue entender, agora olhando como adulta, fora da situação, que ela, na verdade, ela precisava se reconciliar com esse pai, que na hora ele fez aquilo que era o melhor para ela. Ele buscou o bem-estar dela quando criança, mas que agora ela era adulta, ela tinha condições de se acolher, de buscar o bem-estar para ela e ter a força de dizer para as pessoas que estavam constrangindo ela que era o momento delas pararem, que não tinha sentido aquele constrangimento, que elas precisavam resolver aquela situação com o diálogo. E principalmente, se nós vamos pensar nessa, vamos dizer, numa situação que eu trouxe assim do trabalho, né, no qual o chefe sempre não respondia as coisas, e que ela precisaria então colocar para aquele chefe que ela precisava de respostas, que ela precisava que ele parasse para ouvir, que precisava direcionar o trabalho, que um trabalho dado de manhã cedo, às vezes levaria o dia todo para ser desenvolvido e até mais um dia. Então, era o momento dela, né? Ela precisava acolher, compreender que o pai, na verdade, focou nela, procurou o melhor para ela naquele momento, ser agradecida por esse gesto do pai que não deixou ela ali naquela situação, sendo constrangida ainda mais, né? Mas que agora ela podia não somente agradecer o pai por isso, mas pegar essa força do pai, a força que tira o filho da situação vexatória, né? E conduz esse filho para um lugar seguro. E segura, eu posso agora apresentar os meus argumentos para o pai. Então, essa cliente entendeu essa dinâmica e virou a vida dela. Virou a vida como? Eu sei que agora eu não preciso ficar focada lá no passado, sofrendo aquela dor, né, de ter saído. Meu pai fez bem sim de me tirar de lá, porque se tivesse continuado lá, quem sabe o quanto seria ruim para mim. Então agora
que eu consigo compreender todo esse amor que eu tive, esse alicerce de um pai que cuida, de um pai que me prioriza acima de tudo, me prioriza, eu também acho que posso usar essa mesma força para me priorizar e ir em busca de solucionar as minhas questões com as pessoas que estão ao meu redor. Essas pessoas podem ser o meu chefe, essas pessoas podem ser o meu relacionamento, essas pessoas também podem ser as pessoas da minha família, porque no momento ela tinha percebido também que a mãe também não teve atitude nenhuma em relação ao pai, que ela também gostaria de falar algumas coisas para a mãe, mas que ela também tinha ficado quieta. Então, hoje em dia ela se percebe como adulta e nesse se perceber como adulta, ela se percebe que ela pode dar respostas e pode frear também comentários, questões que não estão agradando. Porque hoje ela tem a força tanto para sair daquela situação, como o pai tirou ela daquela situação, né? Ela não precisa de ninguém para tirá-la dali. E também tem a força para dizer, opa, pera lá, vamos conversar, vamos negociar, essa situação para mim não tá legal. Então, o que fazer? Né? Eu posso dar uma solução. Eu e você somos adultos e nós podemos solucionar e colocar também um ponto final naquilo que está desagradável, tanto para mim quanto para você. A partir desse momento, então essa cliente começou a dar passos na sua vida. E a sua vida, então, evoluiu, desbloqueou. Começou, Mara ficou sem as dificuldades? As pessoas pararam de apresentarem dificuldades, ela teve dificuldades com o chefe, ou essas dificuldades pararam? Não, essas dificuldades, elas também se apresentaram, continuaram se apresentando, porque a constelação ela não é algo mágico, que você faz e já no outro dia tudo se soluciona. Não, ela vai te mostrar onde está o bloqueio e depois ela vai abrindo para novas soluções. Então, a partir daí, ela começou a dar os passos necessários para que a situação fosse solucionada. Então, é importante, quando a gente verifica, e aí trazendo como eu comecei a live, falando do confronto, né, das imagens que nós tínhamos como criança, daquilo que realmente foram, e de como eu vou enxergar aquela situação hoje em dia. Então, hoje que nós somos adultas, hoje a gente não precisa daquela proteção do pai, né? E aí muitas, é claro, pegam aquela proteção do pai e jogam querendo essa proteção do pai, querendo recebê-la do marido. O que também não acontece, né? Esse marido, ele não está ali para ser o pai. Ele está para fazer a função dele. Assim como o pai, ele tem algumas dificuldades, alguns problemas, né? Que ele também precisa enfrentar porque ele é humano, nós também somos assim. Então, a gente conseguindo entender isso, toma um posicionamento diferente. Então, ela pode lidar com as suas questões com muito mais serenidade. Inclusive com questões de conflito, de dificuldade que, quando criança, teve com as suas colegas de escola e que foi difícil de enfrentar, mas agora, depois de adulta, tendo dificuldades ali no ambiente onde trabalhava, nos relacionamentos, também sabia que tinha força para lidar. Porque não precisa que ninguém venha me socorrer, me tirar, me salvar. Ok, hoje eu sei que eu sou capaz, eu conheço, tenho uma força interna que é capaz de causar bloqueios, de causar soluções e de ir em busca dessas soluções, né? Então, é muito importante. Quando eu assumo, vejo que essa figura importante na minha vida, que é meu pai, ele também tem os seus pontos fracos e eu assumo que tá tudo bem. Ele fez o melhor possível lá naquela situação que ele tinha, né?
E eu posso hoje, então, pegar dessa força e dizer: hoje eu sou adulta, hoje eu sou grata ao meu pai que me ensinou a solucionar uma situação, porque na época ele ensinou que muitas vezes é melhor você salvar aquilo que tem importância do que ficar dando foco naquilo que não tem importância. Então, no momento, o que tinha importância para ele era tirar a filha de uma situação vexatória, né? E ela então assumiu essa posição de sair de uma situação vexatória por muito tempo. Mas por quê? Porque ela era pequena. Agora não. Agora ela entendeu que ela tinha um outro significado e uma outra forma de ver a vida. Bom, agora eu não preciso mais sair daqui. Agora eu posso chamar para uma conversa e posso, junto com essa pessoa, trazer soluções. E é claro, se não for uma solução que estiver colaborando para o meu bem e não estiver trazendo benefícios para mim, não for mais aquilo que eu preciso para minha vida, eu também posso deixar essa situação de lado, né? Então, assumir e ressignificar essa figura. Eu não culpo mais aquele que eu achava que deveria ser ou fazer tal coisa, mas eu assumo que cada um tem o seu papel, agradeço e continuo a minha vida, né? Então, esse é um primeiro passo para a gente refletir nessa semana, né, do dia dos, que vai culminar lá no domingo, do Dia dos Pais. Quarta-feira, às 9 horas, eu vou falar o quanto é importante para as relações pessoais, né, um relacionamento amoroso, ressignificar essa figura aí do pai também, o quanto que impacta isso na vida da pessoa. Então, nós vamos trabalhar um pouco e na quinta-feira nós vamos trabalhar essa ideia do mito do super-herói, né? Que se formou o super-homem, o super-pai. O quanto esse mito é prejudicial até hoje para as nossas crianças e nas relações pessoais. Então, eu aguardo vocês para quarta às 9 horas da manhã e quinta também às 9 para a gente dar continuidade em preparação para vivenciar melhor esse Dia dos Pais. Muita gratidão para vocês que me seguiram e um forte abraço.